O cérebro humano leva menos de 2 segundos para decidir: atacar, fugir ou congelar. Mas o que acontece quando nenhuma dessas opções vai te salvar? Tem coisas que eles não ensinam em nenhuma escola, em nenhum treinamento e nenhum filme de guerra. O que realmente acontece dentro da mente de um soldado quando ele está no pior momento possível da sua vida, no meio de um combate real, onde cada segundo pode ser o último. Isso é o que você vai entender hoje, e pode ser que depois disso você nunca veja um soldado da mesma forma. Imagina o seguinte cenário. Você está num veículo militar avançando por uma estrada empoeirada. O sol está forte, os seus companheiros estão ao lado e o rádio está craquejando com transmissões que você mal consegue entender. De repente, uma explosão, fumaça, gritos, vidros quebrados. E no meio disso tudo, o seu cérebro precisa funcionar. Rápido, perfeitamente, em condições que nenhum ser humano foi construído para aguentar. O problema é que o cérebro humano não foi feito para isso. Ele foi feito para fugir de predadores na savana, não para tomar decisões táticas enquanto pedaços de metal voam ao redor da sua cabeça. E é aí que começa uma das histórias mais fascinantes e assustadoras sobre a mente humana. Porque o que acontece com um soldado em combate extremo não é só estresse, é uma transformação completa na forma como o cérebro processa a realidade. A primeira coisa que acontece, o tempo para. Não metaforicamente, literalmente. Soldados descrevem isso repetidamente. Um momento de combate intenso, onde tudo parece acontecer em câmera lenta. Você vê detalhes absurdos, a poeira levantando do chão, a expressão no rosto do cara à sua frente, o casaco que está rasgado. Isso tem um nome: taquipsiquia. É o cérebro liberando tanta informação por segundo que a percepção do tempo se distorce. A amígdala, aquela parte primitiva do cérebro responsável pelo medo, entra em overdrive e sinaliza para o corpo que existe uma ameaça fatal. O resultado é uma descarga enorme de adrenalina e cortisol. E esses hormônios, juntos, fazem o sistema nervoso rodar tão rápido que parece que o mundo externo desacelerou. É como se o processador do seu cérebro tivesse overclockado. A desvantagem, esse estado não pode durar muito tempo sem custo. O segundo fenômeno, você não consegue pensar direito. Aqui é onde fica sério. Com toda aquela adrenalina no sangue, o córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro responsável por raciocinar, planejar, tomar decisões complexas, começa a ser literalmente suprimido. O sangue e os recursos do cérebro se concentram nas partes responsáveis pela sobrevivência imediata. Na prática, você pode esquecer o nome dos seus companheiros, você pode esquecer onde está o seu equipamento, você pode esquecer ordens que foram repetidas dezenas de vezes durante o treinamento. Pesquisadores que estudam esse fenômeno chamam de degradação cognitiva por estresse extremo, e é documentado em guerras de todos os tipos. Soldados relatam situações onde tentaram realizar tarefas simples, recarregar uma arma, comunicar uma posição no rádio e simplesmente travaram. Não por falta de treino, mas porque o cérebro estava ocupado demais sobrevivendo para lembrar do que sabia. É por isso que militares de elite repetem os mesmos movimentos milhares e milhares de vezes durante o treinamento. O objetivo não é que o soldado pense, é que ele haja sem pensar. A memória muscular precisa ser tão profunda que nem a adrenalina consegue apagar. O terceiro fenômeno, você pode não sentir dor. Isso parece ficção científica, mas não é. Em combate extremo, muitos soldados relatam que sofreram ferimentos graves, sem sentir nada no momento. Nenhuma dor. Só depois, quando o combate acabou, é que a realidade começa a aparecer. Há registros históricos de soldados que continuaram lutando com fraturas, cortes profundos, até com balas alojadas no corpo e só descobriram a extensão dos ferimentos após a situação estar controlada. O motivo? Endorfinas, em quantidades que você dificilmente vai sentir em qualquer outra situação da sua vida. O corpo humano, diante de uma ameaça mortal, libera analgésicos naturais que são mais potentes que muitos remédios. É como se o organismo dissesse: agora não é hora de sofrer. Sofra depois. Sobrevive primeiro. O problema é o depois. Porque quando o combate termina, o cérebro não desliga automaticamente.
Esse é talvez o aspecto menos falado e mais devastador sobre a experiência de combate. Quando a ameaça passa, o corpo precisa desativar todo aquele estado de emergência. Mas isso não acontece como um interruptor. É um processo lento, às vezes muito lento. E durante esse processo, o soldado entra num estado que os especialistas descrevem como down-regulation, uma queda brusca nos níveis hormonais. Na prática, parece um colapso emocional. O soldado que estava funcionando perfeitamente nos últimos 40 minutos de combate, de repente sente os joelhos fraquejarem. Mãos tremem, a visão fica turva, alguns choram sem conseguir parar. Outros ficam completamente anestesiados emocionalmente. Olham ao redor e não sentem nada, absolutamente nada. E aqui começa uma luta muito diferente, não contra o inimigo, mas sim contra o próprio cérebro. Vou te contar sobre algo que pesquisadores descobriram que mudou completamente como os militares pensam sobre saúde mental em zonas de guerra. Durante anos, acreditava-se que o trauma de combate era uma questão de fraqueza psicológica. Soldados que desenvolviam PTSD, o transtorno de estresse pós-traumático, eram muitas vezes vistos como pessoas que simplesmente não eram fortes o suficiente para aguentar a pressão. Isso é uma mentira que custou vidas. Muitas. O que estudos a partir dos anos 2000 começaram a revelar e que hoje é consenso na neurociência é que o PTSD não é fraqueza, é uma lesão no cérebro causada por exposição repetida ou intensa a situações de ameaça mortal. O hipocampo, a estrutura responsável por organizar memórias e contextualizá-las no tempo, literalmente encolhe em veteranos com PTSD. A amígdala, por outro lado, permanece hiperativa. O resultado é um cérebro que não consegue mais diferenciar entre uma ameaça passada e uma ameaça presente. É por isso que um barulho alto numa rua normal pode fazer um veterano de guerra mergulhar instantaneamente no meio de um combate de anos atrás. Não é flashback no sentido poético, é o cérebro dele, fisicamente, sendo ativado da mesma forma que era no combate. O sistema nervoso não sabe que a guerra acabou. Agora, pensa no que isso significa. Um soldado que passou meses em combate intenso não está apenas carregando memórias difíceis. Ele está carregando um cérebro que foi literalmente remodelado pela guerra. A arquitetura neural dele foi alterada por tudo que ele viveu. E aqui tem um detalhe que pouquíssimas pessoas sabem. Não é só o combate em si que causa isso, é a acumulação. Pesquisas com militares americanos que serviram no Afeganistão e no Iraque mostraram que o número de implantações, ou seja, quantas vezes o soldado voltou para a zona de combate, estava diretamente relacionado à gravidade dos danos cognitivos. A primeira implantação era difícil, a segunda era pior, a terceira, quarta, quinta, cada vez o sistema nervoso voltava menos ao estado de base. Era como apertar um elástico repetidas vezes. Em algum momento ele não volta mais ao tamanho original. Isso explica algo que veteranos descrevem com frequência, uma dificuldade de reconectar com a vida civil. Não porque eles não querem, mas porque o cérebro deles foi treinado, por experiências reais e repetidas, a funcionar num estado de alerta constante que simplesmente não existe mais na vida cotidiana. Ir a um supermercado se torna estranho, uma festa de aniversário parece irreal. O silêncio de uma casa vazia é insuportável, não porque é silêncio, mas porque o cérebro interpreta o silêncio como a calmaria antes do próximo ataque. Então, quando você olha para um soldado ou para um veterano e pensa o que será que passa na cabeça dele, a resposta é mais complexa do que qualquer um de nós imagina. O cérebro humano é extraordinariamente adaptável. Isso é o que permite que um soldado funcione em condições que destruiriam qualquer sistema artificial que a gente pudesse criar. O tempo desacelera, a dor é bloqueada, o raciocínio é redirecionado para a sobrevivência imediata. O corpo libera substâncias que nenhum laboratório conseguiu reproduzir perfeitamente. Mas essa mesma adaptabilidade tem um preço. Cada adaptação que salva uma vida num campo de batalha é uma adaptação que o cérebro precisa desfazer, parcialmente ou totalmente, para que aquela pessoa consiga viver uma vida normal depois. E isso, para muitos, é o combate que nunca acaba. Não tem explosão, não tem inimigo visível, mas o campo de batalha está lá dentro, processando, reagindo, tentando sobreviver a uma guerra que para o mundo externo já terminou há anos.
Entender isso não é só importante para quem serve, é importante para todos nós, porque muda completamente a forma como a gente olha para a saúde mental, para trauma e para o que significa pedir ajuda depois de passar por algo que nenhum ser humano deveria precisar passar. A mente humana é a coisa mais resistente e ao mesmo tempo mais frágil que existe, e os soldados vivem isso de uma forma que a maioria de nós nunca vai entender completamente, mas que a gente pode, pelo menos, tentar respeitar. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreve no canal.